começamos. Nós vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho, estudo do Gênesis, né? À luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos prosseguir para o capítulo 2 e para dar início ao nosso estudo vou pedir para a Dona Silvia fazer a prece para todos nós. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, nossos benfeitores espirituais que estão aqui sempre nos ajudando, nos intuindo, que eles possam nos ajudar, que nós possamos conseguir entender o estudo, colocar ele em prática na nossa vida. Que cada dia nós possamos nos tornar pessoas melhores. Que Jesus ampare a todos nós, abençoe Tiago por estar aqui passando esse estudo para nós. Que Jesus ampare ele, a família dele, hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gente, finalizamos, na semana passada a nossa parte de revisão, onde nós falamos, na verdade, já tínhamos feito uma revisão dos 7 dias, e quando terminamos os 7 dias da criação, falamos um pouco sobre a simbologia dos números. Os números principais nós vimos, e o objetivo a partir de agora, então, é à medida que a gente for avançando no estudo, a gente ter mais esse meio de interpretação que é o significado dos números, como a gente abordou aí nos últimos 3, 4 estudos, que nós começamos a falar. Hoje, a gente dá prosseguimento, então, nós tínhamos caminhado até o versículo 7 do capítulo 2, quando nós lemos o seguinte texto, a seguinte frase: Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Quando nós chegamos nesse versículo 7, nós paramos o nosso estudo no sentido de continuar no livro Gênesis, e nós fomos para o livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde nós estudamos capítulos 12 e 13, falando sobre reencarnação de Segismundo. Lá nós abordamos o aspecto da reencarnação, e nós vimos que esse versículo aqui, 7, ele fala para nós sobre a reencarnação. Por quê? Só para a gente relembrar. O Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo. Quando a gente fala o pó do solo, quando a gente fala de solo, terra, remete para nós ao conceito material. Então aqui formou o corpo do ser humano. E soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Quer dizer, Deus então soprando, quando fala soprando, a gente lembra lá do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, quando falava que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vimos que esse pairar era como um verbo que lembra um beija-flor, batendo asas quando ele fica paradinho, mas movimentando. E água nós vimos como sendo fluido cósmico universal, criação de todas as coisas. Então era Deus, se a gente pode imaginar ele como uma personalidade ou um anjo, algo assim. Esse bater de asas é o quê? É soprar, é ventar sobre essas águas. Então Deus soprando sobre vida. A água representa para nós vida. Por quê? Está em todas as coisas, representa fluido cósmico universal também, porque está em todas as coisas. Então, Deus, aí esse verbo, quando vem do hebraico, ele também se mistura um pouco com soprar ou respirar, esse pairar. A mesma palavra, soprar, respirar, é a mesma palavra de espírito, esse pneuma, é a palavra do grego, perdão, é a mesma palavra que representa espírito, que representa sopro e que representa respiração.
Então era Deus o quê? Respirando, soprando, criando sobre essas águas. Ali está falando para nós então de criação, no versículo 1 do capítulo 1, de espírito e do fluido cósmico universal. Tá? Um início. Aqui olha que interessante, que Deus ele está soprando, né? Ele fez o homem do pó da terra, aí terra é material, aqui o nosso planeta já foi construído, então fala solo, né? Nessa tradução aqui deixa até mais claro, não é terra, planeta, é solo, é chão. Deus criou o homem então do pó, né? O pó é a partícula mais fina que tem do solo, da terra. Então Deus moldou, criou. Aqui fala para nós de corpo humano. Então nosso corpo criado, né, esse corpo material sendo criado por Deus, já que terra representa o material. Sopro, então, é a ação de Deus criando, e soprou nas narinas um sopro de vida. Quer dizer, não é qualquer sopro, é um sopro de vida. Sopro de vida, então, lembra para nós a questão da reencarnação. Por quê? O corpo sem a presença de um espírito, e lembra que sopro é a mesma palavra que de espírito, um corpo sem a presença de um espírito é um corpo inerte. E aí a conclusão, né, do versículo é que após esse sopro de vida, o homem tornou-se um ser vivente. Então só depois de um espírito encarnado no corpo, passa-se a ter essa vida orgânica, essa vida encarnada. Então aqui está falando para nós de vida encarnada. Nós paramos então nesse versículo para falar sobre reencarnação e falamos alguns meses sobre reencarnação. Nós vimos vários aspectos da reencarnação. Nós vimos que existe um planejamento espiritual, existe toda uma lei de causa e efeito que vai gerar um processo onde vai ser necessário reencarnar. Reencarna e tem merecimento de acordo com aquilo que você produziu, com aquilo que você fez durante a sua encarnação e após, né, Sergismundo, após desencarnar, ele trabalhou um certo período na colônia espiritual onde ele estava e conseguiu algum mérito, né, para ter uma reencarnação menos dolorosa, reencarnou para cumprir um débito, para pagar um débito, né, gente, de uma vida passada. Então nós vimos isso, nós vimos todo o cuidado da equipe espiritual, planejamento do corpo. André Luiz narra para nós que existem mapas, né, onde mostra cada pontinho do corpo humano. Então olha só, lá no livro Missionários da Luz, esses mapas mostrando para nós cada detalhe minúsculo do corpo humano, cada pontinho. E aqui Deus criando o homem do pó, da menor partícula da terra, do solo, de pontinho também. Então as coisas, né, como a gente viu aqui, as coisas elas se completam, não são coisas diferentes umas das outras. Nós vimos então cuidado da equipe espiritual envolvida para a reencarnação de Sergismundo e podemos trasladar isso para cada um de nós. Depois todo um processo de aceitação dos pais ali, o processo onde há concepção, né? Depois do nascimento, Sergismundo ia ter uma equipe espiritual com ele. Então reencarnação, né? Qual foi o nosso objetivo? Tirar essa ideia limitada de reencarnação como sendo simplesmente um espírito reentrando em um novo corpo, numa nova vida encarnada, né? Não. Reencarnação é muito mais completo e complexo do que isso. E é o que justifica o espiritismo. Não existe espiritismo sem reencarnação. Não existe lei de justiça divina sem reencarnação. Então é importante, quer dizer, nesse versículo 7, então, do capítulo 2, né, como nós vimos no início, o livro Gênesis, ele é dividido, né, ele traz para nós genealogias. Então, ele, no primeiro capítulo, representa a genealogia de tudo, genealogia da criação. No capítulo 2, a genealogia ou a criação do ser humano, aí ela vem mais detalhada. No capítulo 3, a genealogia ou a criação do mal. Capítulo 3 vai falar do pecado original.
Depois, cada capítulo vai falando sobre genealogias, tá? Mas as principais, né, elas são essas que eu descrevi. Então, no versículo, a gente continua aqui, né, só para a gente relembrar, para chegar até aqui, ó, no versículo 26 do capítulo 1, foi a criação do ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem, segundo nossa semelhança, para que domine sobre peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Agora nós vamos entrar um pouquinho na criação do ser humano, por isso que eu voltei aqui, que no versículo 27 frisa para nós que Deus criou o ser humano. Homem e mulher os criou. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar nessa figura do Adão, essa figura de Eva, a gente precisa entender então o que eles simbolizam. O que eles simbolizam para nós. Mas o fato é, e a história e a ciência já comprovou, que esse ser humano, Kardec também fala isso na Gênese, tá, gente? A Gênese do Pentateuco Espírita. E nas Bíblias também hoje em dia, a maioria já é unânime em afirmar. Adão é um símbolo, inclusive nessa minha aqui, nessa tradução, nessa versão que eu estou utilizando, na introdução do livro, fala para nós que Adão, Eva, são símbolos, assim como Abraão, Isaac, Jacó, todos simbolizam alguma coisa para nós. Tá? Quando a gente fala de Abraão para frente, é até mais aceitável que de fato existiram. É menos difícil de aceitar, vamos dizer assim. Mas Adão e Eva já é quase unanimidade, né, que eles não existiram, não tem rastros da existência desses dois seres como sendo os primeiros. Então eles simbolizam para nós alguma coisa. Prova disso, gente, é que Deus aqui criou homem e mulher, então está falando de uma criação natural, está falando de uma criação geral, genérica. Não só homem, não só um homem, Adão, não só uma mulher, Eva. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, ele os criou. Então, é essa criação universal. Ô, gente, deixa eu fechar a porta ali que os cachorros hoje estão agitados. Peraí só um minuto. Lu, chega. Vem pra casa. Vem cá. Vocês me ouvem bem aí, gente? Vocês conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo. Tá. Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo. Tranquilo. Ok. Então tem essa... Opa. Mas agora seu microfone está fechado. Abri ele aqui. Uhum. Então, essa criação, né, gente, como descrito aqui para nós, essa criação é uma criação... Oi, Eliana. Aí. É uma simbologia. Uhum. É difícil para nós acreditarmos, né? Quer dizer, mais fácil acreditarmos de Abraão para frente. Uhum. Quer dizer que Adão e Eva praticamente uma simbologia. Isso. Mas antes de Abraão, qual o ser humano? De onde surgiu o ser humano, então? Pois é, o que a Porque a gente acredita que Adão e Eva foram os primeiros. Uhum. Se a gente não for acreditar nisso, a gente tem que pesquisar. Por quê? Se a gente for olhar a fundo, Eliana, o que aqui diz para nós de homem e mulher
é o que a ciência também fala para nós, de uma criação geral, uma criação espontânea. Então é difícil da gente determinar isso. Na verdade, eu acho que é quase impossível da gente Sim. cravar assim qual foi o primeiro, né? Porque essa teoria do primeiro ser humano, ela é do criacionismo. Criacionismo é o quê? Deus, né, criou tudo. Mas assim, é uma crença limitada de que Deus criou e que não tem muito a ver com a ciência, que é só religioso. Não. O que a gente vê aqui, que é o principal objetivo nosso, é mostrar que as coisas se casam, tanto a ciência quanto a criação divina. Então nós somos criacionistas e somos também da parte da ciência. Se fosse só essa questão de Deus criou e ponto, aí quem pensa assim, se amarra somente ao texto bíblico. Acredita em Adão, acredita em Eva, acredita em Abraão, acredita em dilúvio, acredita que a serpente falou, sabe? Acredita em tudo que está aqui. Agora, o que não é comprovado, né? Não é comprovado cientificamente, e hoje as religiões já estão mais abertas a isso, inclusive essa Bíblia minha é católica e aqui fala para nós que Adão e Eva são símbolos. É porque não tem nenhuma evidência de fato de que isso aconteceu. Quando fala, por exemplo, né, da serpente que passou a rastejar, né, como castigo. Quando a gente pega o estudo, né, da espécie das serpentes, desse grupo todo, não tem nenhuma evidência de que em algum momento elas ficavam eretas. Elas sempre rastejaram. Elas não passaram a rastejar depois de um castigo. Sempre rastejaram, desde sua criação. Então tem várias coisas que vão contra os textos, né, que a ciência já comprovou e que, se a gente for colocar de forma taxativa, vem contra o texto bíblico. Então por isso é importante que a gente conciliar as duas coisas. Quando fala aqui no versículo 27, homem e mulher ele os criou, está falando para nós, né, o que a ciência narra como o momento em que começou de fato a ter a existência humana, que não tem como a gente definir se foi, né, não tem como a gente definir assim, foi um homem primeiro, foi uma mulher primeiro, até porque o que a gente viu é que a criação, né, a existência do ser humano, ela tem tudo a ver também com a evolução do princípio inteligente. Então a gente, né, o primeiro esboço de vida que teve, né, foi num ambiente aquático, que aí foi um ser monocelular. Emmanuel traz isso para nós, né, no livro A Caminho da Luz, que a gente até leu aqui. Foi um ser unicelular, que depois foi se multiplicando. Então, assim, não foi uma produção embatelada, de um por vez. Foi uma produção que chegou um grupo de uma vez. Né? O meio, a natureza, na época, proporcionou que fosse vindo grupos. E não um só, ou outro homem. Não dá para a gente saber se foi homem ou mulher. O que a gente sabe é de uma evolução que aconteceu com vários, de uma vez. Né? Quando começou a sair vida da água, né? Quando o homem, esse organismo monocelular, começa a evoluir, né? Vira um peixinho, aquela figura que a gente mostrou da ciência também. Vira um peixinho, aí as escamas começam a recolher, aí ele começa a sair da água, tenta respirar, é um ser de 4 patas, aí depois vira 2. Essa saída da água, vamos pegar assim, essa parte, né, evolutiva, não foi um indivíduo. Então, se a gente for pensar, a criação do ser humano, a evolução do ser humano, ela começa na existência desse primeiro ser unicelular, que Emmanuel traz para nós. E aí a gente não dá nome, né, para isso. É um organismo. Quando fala aqui, então, homem e mulher, está falando que Deus criou a espécie humana. Né? E a ciência fala para nós, as espécies evoluíram até surgir a espécie humana. Depois, então, aí talvez quando chegar em Adão e Eva, nós vamos ver o significado do nome. Aí nós vamos ter um propósito de por que eles estão aqui na Bíblia, porque aí tem outra parte também. Não é porque a ciência não comprova a existência
que está descrito aqui à toa. Não, tem símbolo, tem simbologia para a gente entender. E o principal disso, e talvez o mais trabalhoso, é a gente conseguir conciliar. Por exemplo, né, se a gente for pegar de uma forma taxativa, de uma forma literal, né, por que fala aqui que Deus criou homem e mulher e depois fala que Deus criou Adão e Eva veio da costela de Adão? Né? São coisas que não batem. E é uma característica do texto hebraico, principalmente do Gênesis. Trazer uma visão geral quer dizer, criou homem e mulher, e depois vem detalhando. Criou o ser humano do pó da terra, né? No versículo 7. Não fala ainda de Adão ou Eva, fala, criou o ser humano do pó da terra. Quer dizer, é a espécie humana. Né? Adão e Eva apareceu por um outro motivo, que nós ainda vamos ver o que representa. Mas assim, é impossível, né? Eu falei antes, quase impossível, mas com o que a gente tem hoje de informação, é impossível a gente afirmar qual foi o primeiro, o único homem a ser criado. Não. A gente tem evidências de grupos que viveram, a gente acha fóssil em algum canto, mas geralmente quando acha também é uma civilização toda, né? Que às vezes foi extinta por alguma doença ou algum desastre natural. A gente acha um tanto de uma vez. A gente não acha um assim para falar que foi. Né? A gente acha o mais antigo, mas não pode garantir que antes dele não existia. Igual aqui no Brasil, né, acharam um fóssil que eles deram o nome de Luzia, se não me engano. Reconstruíram esse fóssil e tal. E aí ficou sendo... Deram o nome de quê? Acho que é Luzia. Luzia. Deram o nome de Luzia. Deram o nome de uma mulher, homenageou alguém, que eu não sei, não lembro o motivo que deram esse nome, não. Mas foi constatado como o primeiro, como fóssil mais antigo aqui da América do Sul. E aí é o mais antigo, mas a gente não garante que é o primeiro. Né? Quando acha civilizações perdidas, acha muita gente. E aí acha esqueleto, né? Osso, crânio. Isso vai servir até de símbolo para nós quando a gente chegar lá do porquê que Eva foi feita da costela de Adão. Tem a ver também com essa simbologia que os ossos trazem para nós. Mas é isso. Então nós temos, né, resumindo tudo aí, nós temos duas visões. Nós temos ainda existe, gente, grandes grupos que defendem o criacionismo puro. É a Bíblia e pronto. Refutam ciência, Darwin, evolução, refutam. Tá? E tem outro grupo radical que fala, é ciência e ponto. Se está na Bíblia e a ciência não comprovou, não existe. E tem a doutrina espírita, que une ciência e religião para mostrar para nós que tem que caminhar juntas. Né? E se a gente for pensar, como a gente viu aqui, que foi o Cristo Jesus que criou o nosso planeta desde o início, ou seja, toda essa história que tem na Bíblia, ele acompanhava. Então, a escrita do livro Gênesis é um presente dos céus para nós, assim como o restante da Bíblia. Com certeza foi monitorada por uma equipe, né, de espíritos diretamente responsáveis por trazer para nós essa informação. E o que a gente percebe? É à medida que nós vamos evoluindo, aprendendo, que a gente consegue tirar mais coisa de lá. Né? Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, então, como que a gente falaria de princípio inteligente, né, nos dias da criação, a sequência que mostra direitinho para nós a evolução do princípio inteligente, antes de 1850? Não tinha como. Né? Não tinha doutrina espírita para trazer princípio inteligente para nós. Então não tinha como a gente fazer esse nível de abordagem. Agora tem. E certamente daqui a alguns anos vão ter mais outras descobertas que no Gênesis vai estar para nós ali com algum símbolo e falando a mesma coisa. Né? Nesse desafio aí dos 7 dias, nós mostramos. Os 7 dias respeitam exatamente a criação de acordo com a ciência e a evolução do princípio inteligente de acordo com a doutrina espírita. Foi possível para nós ver isso. Né?
Então o que a gente faz é juntar essas duas coisas, ciência, religião, e juntando ciência e religião com esse raciocínio mais lúcido, não é possível para nós determinar qual foi o primeiro. Eu não arrisco dizer nem Abraão. Porque mais para frente aqui nós vamos ver que tem algumas simbologias também que já falam para nós da origem das 4 raças. Então Abraão pode ter sido o primeiro representante, talvez, do povo judeu, mas não o primeiro judeu em si. Tá? À medida que a gente for caminhando, acho que vai dar para ir percebendo essas coisas. Beleza? Sim. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Aí, olha só, como que já tem aqui outra, né? Que fala que Deus criou homem e mulher, Ele os criou, e depois fala o quê? Para que esses se multipliquem. Então é um processo de reprodução. Né? É o que a ciência defende de como houve a perpetuação da espécie. Né? Então, ao mesmo tempo que traz para nós uma ideia de criação divina, traz para nós uma ideia de criação humana também, que é o certo. E é o que tá, né? É o que a gente defende, as coisas caminhando em conjunto. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse: eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem seu fruto, com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu, todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Aí houve o 6º dia, no 7º dia Deus descansou. Né? Aí começa então, depois no versículo... O versículo 4 finaliza, né, com o 7º dia, que essa é a história da criação do céu e da terra. Agora, quando a gente pega do versículo 5 em diante, a gente começa a ver o que então? O ser humano existindo, e a partir daqui a gente começa a ver aquela história da cocriação em plano menor. Então a cocriação em plano maior é o quê? Co-criador é aquele que cria junto com Deus. Nos 7 dias da criação, nós vimos Jesus criando junto com Deus. Né? Só para relembrar aí, isso fica claro para nós quando a gente pega lá o versículo que fala que Deus criou a luz, né? Viu que a luz era boa. Quando a gente vai para o 1º capítulo do Evangelho de João, lá fala para nós, essa luz é o próprio Cristo. A partir dali, então, Cristo vai criando, e a prova de que não era Deus criando diretamente, mas sim outro Espírito, né, no caso Cristo, que fala desde o princípio eu e o Pai somos um, né? É porque sempre que havia criação, havia a frase Deus viu que era bom. Deus dava uma ordem, Deus disse tal. Alguém fazia, Deus viu que era bom. Então, cocriação em plano maior, é o que está descrito no 1º capítulo. Do 2º em diante, nós começamos a ver a dependência e a colaboração, quase que uma coexistência, uma necessidade do ser humano comum, no caso nós, com Deus. Então aqui começa a falar para nós de cocriação em plano menor. É o que a gente faz, gente, hoje em dia. A gente planta, a gente produz coisas, cuida dos animais. É bonito isso, porque tudo é criação de Deus, inclusive nós. Né? Mas essa criação se mantém e se perpetua por causa da colaboração entre os seres criados por Deus. Então por que o egoísmo, o orgulho, é a chaga da humanidade? Porque eu me volto para mim, enquanto o mundo me convida em atuar em conjunto. E por que fora da caridade não há salvação? Porque caridade é participar, é ajudar o outro.
né? E ajudar o outro da maneira mais nobre, sem exigir nada em troca. Por que o trabalho é bom e edifica o homem? Porque eu estou coparticipando na obra divina. Mas não é fora do trabalho não há salvação. É fora da caridade. Aí a caridade já é o último passo para o amor. Por quê? É o fazer sem esperar nada em troca. O trabalho ainda eu espero uma recompensa. E é válido, tá? Não estou falando que é errado, não. Estou falando de etapas evolutivas. Então aqui começa a ter para nós a ideia do trabalho do ser humano na Terra. Trabalho comum, esse trabalho nosso de viver, né? Cocriação em plano menor. Nós vimos lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz para nós. Então olha como que isso fica claro, essa cocriação, a partir do versículo 4, do capítulo 2. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda não tinha brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Olha como que aqui deixa para nós claro essa necessidade, uma utilidade então nossa na criação, né? E a necessidade de Deus em nossas vidas. Quer dizer, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar na sua obra como co-criador em plano menor, mas para isso acontecer nós precisamos dele. Aqui fala então, não havia ainda plantas, não havia árvores, não havia coisas no solo. Por quê? Por dois motivos. Deus não havia feito chuva sobre a terra e não tinha ninguém para cultivar o solo. Isso é interessante porque Jesus por diversas vezes usa a simbologia da semente. O semeador que saiu para semear, a semente que caiu na terra dura, né? Por que Jesus usa muita simbologia da semente? Porque a semente, ela é minúscula, ela precisa de cuidado para ela se transformar no seu destino final. Então, por exemplo, se eu pego uma semente de jabuticabeira, ela ainda não é uma jabuticabeira, mas se ela for bem cuidada, se ela fizer a parte dela, se ela, né, e as plantas também são aquelas diretamente envolvidas na lei de Deus, né? Porque tem plantas que às vezes nem precisam da nossa intervenção, simplesmente submissas à lei divina e vão crescendo. Quer dizer, se anda em conjunto com a lei de Deus, com certeza vai atingir o seu objetivo final. A jabuticaba, sementinha, ser uma jabuticabeira. Qual que é a característica da jabuticabeira? Ela já é uma árvore adulta que tornou-se o que tinha que ser e que dá frutos, dá outras jabuticabas. Qual que é a nossa missão, então, como filhos de Deus? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas desde o início da nossa criação, Deus já sabe o que nós vamos ser e nós, com a doutrina espírita, sabemos o que nós vamos ser. Espíritos puros. Então é uma sementinha que tem destino, que vai ser espírito puro. Como que isso vai acontecer? Depende de cada semente. Porque nós temos as bênçãos de Deus, assim como as plantas, mas temos as nossas atitudes envolvidas. Aí vem a parábola do Evangelho. A semente na terra, no solo rachado, tomou muito sol. A semente que caiu no meio do pedregulho. E até uma que caiu na terra boa. Ali, gente, uma das maneiras de interpretar é a mesma semente caindo em locais diferentes até encontrar um solo fértil
para transformar no que tem que ser. O que é isso? Reencarnação. Nós, cada um de nós, sementinha, experimentando várias coisas até que a gente cai em si e fala assim, eu preciso germinar, e é aqui. Achei o meu lugar. Né? E ali desponta. Cria-se raiz, começa a crescer até chegar ao seu destino final. Mas o inicial é o solo. Então não é à toa que aqui fala para nós, ó, não havia chuva e nem ninguém para cultivar o solo. Não havia o operacional humano agindo de acordo com a lei de Deus. Então, para a criação de Deus continuar existindo, ele cria quem? Nós. A gente evolui, né, como espécie humana para auxiliar nessa criação e para evoluirmos junto. Aí vem no versículo 7 que nós paramos para estudar. Deus formou o ser humano com o pó do solo, o corpo, soprou nas narinas um sopro de vida, encarnou um espírito e esse ser vivente passou a existir. Existir. E aí é interessante, porque continua. Só depois, não tem o só aqui, eu que enfatizei, mas depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Olha o que é o plano de Deus. Então, antes falava assim, ó, não havia ainda arbusto, árvores, frutas, nada sobre a terra. Por quê? Não tinha chuva e não tinha ninguém para cultivar o solo. Se chover sem cultivar o solo, não adianta. Se cultivar o solo sem chuva, não adianta. Deus, que sabe de todas as coisas, então, criou o ser humano, criou a gente e plantou. Olha só, depois o Senhor Deus plantou um jardim a Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Continua. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso. E no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só que antes falava que não havia o homem para cultivar o solo e nem Deus havia colocado chuva, não tinha feito chover ainda. Só que o versículo após, já eu te passo a palavra, Rafa. O versículo após, o 8, fala que Deus plantou um jardim. Quer dizer, o plantio inicial não foi nosso. Ele nos criou, plantou, quer dizer, colocou ali para a gente um local para a gente cuidar. Nós somos o que então? Co-criadores. A gente não criou, mas a gente auxilia na criação. É o que está escrito aqui. Vai lá, Rafa. Ô, Tiago, desde o início aí que você cita aí que não tinha nem a chuva, né, e nem alguém para poder cultivar a terra, me veio à mente aqui o seguinte, que desde os primórdios do início, antes de começar, Deus nos mostra que não somos seres individuais, indivíduos únicos, precisamos de outro, do solo, da chuva, do homem. Então, não podemos ser individualistas e temos que ter a humildade de saber que todos nós, em relação à natureza, em relação ao próximo, todos nós precisamos uns dos outros para ter esse equilíbrio e o crescimento. Exatamente, isso mesmo. É o princípio da caridade. Né? É o convívio social, é o aprendizado mútuo e o fazer sem esperar em troca. Né? Por quê? Esse fazer sem esperar em troca, gente, ele também não é um negócio assim cego, não. Na verdade, ele é lógico. Por quê? Se eu faço sem esperar em troca,
eu estou afirmando para mim mesmo e para a lei divina que eu tenho fé o quê? Na vida futura. Eu sei que eu preciso fazer isso, porque tem uma lei divina que me rege, que me guarda. E que eu sou a sementinha desde o início nascida, criada para ser feliz. Não existe espírito puro triste, gente. Espírito puro é intelectualmente evoluído, é moralmente evoluído, é bonito, compreende Deus melhor ainda, compreende o próximo, trabalha, ajuda, autoestima elevadíssima. Nós nascemos para isso. Aí vem, né, aquela frase do Carl Gustav Jung. Não existe árvore tão alta cujas suas copas toquem o céu e que não tenha raízes tão profundas ao ponto de tocar o inferno. Quer dizer, o que é isso? O que quer dizer isso? Nós vamos aprendendo, as nossas experiências vão nos fortalecendo, vão criando raízes. Mesmo aquelas experiências equivocadas. Equivocadas, não usei a palavra mal. Nós vimos aqui qual a diferença de pecado e de maldade. Pecado é errar o alvo, é ainda estar aprendendo. Experiências negativas, constrangedoras, experiências onde eu não quis fazer o mal, acabou fazendo e eu aprendi com aquilo. É uma raiz que vai formando, né? Aí a simbologia do inferno. Quer dizer, uma árvore muito alta para tocar o céu, ela precisa de raiz profunda, senão ela cai. O que é isso? A sementinha que foi plantada lá no solo rochoso, onde a raiz não entrou muito, e ela cresceu, mas com raiz frágil. Aí vem, né? Isso aí, gente, são as ansiedades da nossa vida. Quero muito fazer, mas ainda não estou preparado. Não tem raiz ainda fortalecida, né, para isso. E tem mais detalhe aqui, se a gente for pegar. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden. No próximo estudo nós vamos ver o que significa Éden, por que era um jardim. Mas eu queria chamar a atenção. Ele criou um jardim em Éden a oriente. Por que não foi a ocidente? Por que não foi a noroeste, a nordeste? Por que foi a oriente? Como eu disse, o intuito nosso é chegar nesses detalhezinhos, tá, gente? Dos números. Quando fala lá homem e mulher, o que vem para nós? Número 2, né? Dualidade do mundo. Uma das principais características da dualidade é homem e mulher. Operacional é o masculino, sentimental é o feminino. Mas aqui fala Oriente. Oriente, gente, é onde o sol nasce. É onde o sol nasce. Então Deus, olha só, Deus plantou um jardim em Éden a oriente, na direção da luz. Na direção da luz. Não era um jardim tenebroso, não era um jardim para a gente não ter como trabalhar. Quando fala de luz, lembra para nós quem? Jesus, né, que foi criado. Deus criou a luz, viu que a luz era boa. Viu que a luz era boa, então a luz continua. Então o Éden foi criado o quê? A oriente, na direção da luz. O trabalho que Deus planeja para nós é um trabalho na direção da luz, iluminado. Mais do que isso, o que o Sol significa para nós além de ser o astro-rei? Oriente é o ponto principal para eu conseguir me direcionar. Lembra na escola, quando falava para a gente assim, como que eu sei onde que é o norte? Você aponta seu braço direito para o lado que nasce o sol. Aí é o leste. O norte vai estar na sua frente. Olha só. Então Deus nos deu um trabalho, uma oportunidade de trabalho iluminada e que me direciona para frente, para o caminho certo. E que é referência, e que é luz, e que é energia.
Esse é o trabalho que Deus preparou para nós. Quando tem o contrário disso, é porque a gente não está no Éden. Não estar no Éden significa ser expulso do paraíso, que nós vamos ver mais lá para frente, tá? Mas eu queria chamar a atenção para isso hoje. Esse planejamento. E olha só, gente, como que planejamento lembra para nós do estudo que nós fizemos lá da reencarnação de Segismundo. Foi tudo o quê? Planejado. Planejamento espiritual, cada etapa. Então a nossa vida é um planejamento espiritual desde o início, feita para dar certo. Então quando a gente fala assim, será que Deus existe? Cadê Deus? Será que Ele não está vendo meu sofrimento? É muita ignorância nossa. E está aqui para nós, no primeiro livro, tá, gente, da Bíblia. A gente nem precisava chegar no Evangelho para aprender isso. No primeiro livro. Por isso que esse livro é a base. É um manual de vida. O que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer um trabalho iluminado, planejado, onde Deus me dá todas as condições. Isso que eu vim fazer. E eu fui criado para ser um espírito puro, feliz. Fui criado para ser uma árvore que dá frutos. Isso já vem um tanto de coisa na nossa cabeça, né? A figueira que não dava fruto, a parábola da vinha, né? O trabalho numa vinha que é o quê? Fruto, uva, semente e tal. Falta 3 minutos para finalizar, eu vou parar, porque se alguém quiser fazer algum comentário. E na semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo versículo e nós vamos falar um pouquinho mais do Éden. Tá? O que é o Éden, por que é um jardim, o que o jardim representa. E agora a gente começa a fazer isso no nosso estudo sequencial. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer contribuir com algum pensamento? Surgiu aí alguma ideia? Ô, Tiago, Oi, dona Silvia. quando você falou, e agora? Oriente e Ocidente? E o que mais você falou? Oriente, Ocidente. Eu falei Oriente, Ocidente, Noroeste, Nordeste. Falei de direções, né? De direções. Uhum. Aí veio na minha cabeça, quando aponta, a cruz, né? Que você fala que a cruz é a luz, né? Jesus, né? E tem um apóstolo que eles vão crucificar ele e ele não aceita ficar. Ele pede para virar, eu não sei qual deles, não sei se é João. É Pedro. Pedro. Pela história é Pedro. Porque pede, né, para ficar de cabeça para baixo. Por quê? Ele falou que que a luz era Jesus. Ele queria falar isso pra gente, né? Que ele não estava naquela altura, né? Ele não abdicou do sacrifício, mas ele fala assim, eu não sou igual ao mestre, jamais. Eu vou para o martírio, mas não me compare com o mestre, porque o intuito, né, dos romanos ali ao crucificar era exatamente esnobar de Jesus que não salvou os seus apóstolos. E Pedro aceita o martírio, mas dá essa lição de moral. Aí, gente, só para esclarecer essa questão de Pedro ter sido crucificado aí de ponta cabeça, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, ela ainda não é muito... Ela tem duas versões, né? Uns acreditam que foi assim, é a mais aceita, tá? Mas tem outros que ainda que contestam isso aí. Não é unânime, não, mas para nós, assim, não espiritismo, né? Mas para a maioria das pessoas foi o que de fato aconteceu. Inclusive a música de Tim e Vanessa, né? Pedro, Tu Me Amas, ela acaba falando que as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão para o céu, fazendo remetência a esse sacrifício de Pedro. Mas é interessante isso aí, né, dona Silvia, que a senhora fala, porque, como nós vimos, a cruz representa o trabalho elevado, né, que ela não é simétrica, o braço dela não está no meio da cruz, ele está elevado, então representa um trabalho próximo do alto, próximo, né, para cima, né, em termos de elevação espiritual. Jesus, então, essa redenção, esse trabalho dele,
dessa forma. E Pedro, que antes, né, era duro, era tido como pedra, era muito rude, a redenção dele acontecendo, mostrando uma característica de humildade, né? Ele mostrando que não era igual ao mestre, mas que estava disposto, né, ao sacrifício. Quando ele coloca os pés para cima, né, se a gente for olhar nesse sentido de direção e a luz vindo do sol, o estudo vindo de cima, colocar os pés para cima mostra para nós também um caminho iluminado, um caminho já direcionado. Quer dizer, era exatamente o que Pedro queria mostrar. Eu não sou o mestre, mas eu estou no caminho, né? Eu estou no caminho com Jesus, eu estou seguindo os passos dele, né? Legal. Obrigado, Luciano. Mais alguém, gente? Bom, vamos finalizar então, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a todos nós que tivemos a oportunidade de estar aqui hoje. Muito gratos estamos, Senhor, pela sua bondade, pela sua paz, pela sua misericórdia que sempre nos alcança, mesmo diante das dificuldades mundanas, mesmo diante da correria do nosso dia a dia, mesmo diante de várias coisas que podem nos impedir de estar aqui. O Senhor nos dá força, nos dá entusiasmo e boa vontade para estarmos aqui reunidos. E sabendo, Senhor, crentes na sua fé, que com boa vontade e com tempo nós conseguimos aprender tudo, te pedimos humildemente que continue abençoando os nossos caminhos, iluminando os nossos pensamentos, nossos ideais, para que coloquemos em prática o que aqui foi aprendido. Abençoa, Mestre, a casa de cada um presente no estudo, daqueles que não puderam vir. Abençoe a nossa vizinhança, a nossa cidade. E abençoe a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Amém. Boa noite. Obrigado, gente. Vou colocar o vídeo hoje ainda no YouTube, tá bom? Boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Obrigada. Obrigada, Amém. Thiago. Boa noite, meninas. Boa noite.